Hoje vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, que vai falar acerca do demoniado de Gadara, o demoniado gadareno. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Eu sou o missionário Jacques, trago aqui uma palavra da parte de Deus para a tua vida espiritual, porque Deus, Ele conhece a tua necessidade, Deus, Ele conhece a tua dor, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita, né? Só Ele pode mudar o quadro da tua história, só Ele pode mudar a tua situação, só Ele pode resolver os teus problemas, só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, amém? A palavra de Deus se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, o subtítulo: um endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste corpo, espírito imundo. A Bíblia diz que este homem, ele vinha sofrendo por muitos anos. O homem que tinha vários espíritos malignos que o atormentavam, e fazia ele sofrer. A Bíblia diz que ele vivia num sepulcro de dia e de noite, e se feria com pedras, e nem mesmo com cadeia podia o prender. Ou seja, esse homem, ele vivia atormentado, ele vivia sofrendo, ele vivia sendo escravizado pelos espíritos malignos. Ele não tinha morada, ele não tinha um teto, ele vivia pelos sepulcros, de dia e de noite, sendo atormentado, sendo perseguido, sendo angustiado. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele viu Jesus de longe, ele disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. O demônio que estava ali no corpo daquele homem já sabia que Jesus queria expulsar ele para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E ele correu e o adorou, dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. Ou seja, ele sabia que Jesus estava ali para libertar aquele homem. Jesus estava ali para livrar aquele homem do sofrimento. Louvado seja Deus, porque nem mesmo com cadeia poderia prender aquele homem. As correntes, os agrilhões eram feitas em pedaços. A Bíblia diz que os agrilhões, as correntes que prendia aquele homem, eram feitas em pedaços. Então nada poderia o prender. Os demônios que estavam ali no corpo daquele homem eram fortes. E nem mesmo com cadeia poderia prender aquele homem. E ele vivia vagando. Mas Jesus veio para mudar a história, Jesus veio para mudar a trajetória, Jesus veio para mudar o quadro da vida daquele homem. E Jesus disse: saia deste corpo, espírito imundo. Essa foi a única palavra que Jesus falou: saia desse corpo, espírito imundo. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós precisamos usar autoridade. Muitas das vezes nós encontramos em situações que nós necessitamos usar autoridade. Cada um de nós tem a autoridade que Deus deu e nós precisamos usar ela. Nós necessitamos usar a autoridade que Deus nos deu. A Bíblia diz que se tiver fé, verás a glória de Deus. E Jesus falou assim: se tiver fé, poderão fazer milagres maiores do que os meus. Quando passar pelas águas, elas não te submeterão. Quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ou seja, Deus trabalha através da minha e da tua fé. Não adianta a gente querer
ter fé e não ter obra. Nós temos que ter fé e ter obra. Ter fé, praticar nossa fé. Nós não precisamos ver para depois crer. Nós temos que crer primeiro para depois a gente ver. Louvado seja Deus. E quando Jesus deu aquela ordem ali, no mesmo momento aqueles espíritos ali que atormentavam aquele homem foram expulsos, né? Aquele homem ali foi liberto, a sua vida foi restaurada, foi renovada, ele foi liberto, para a glória de Deus. Aquele homem ali teve uma nova vida, começou a viver uma nova vida, né? O Senhor Jesus Cristo libertou ele de todo aqueles espíritos imundos que lhe atormentavam ali por muitos e muitos anos. Aquele homem saiu dali regozijado, livre. Livre. Louvado seja Deus. E na minha e na tua vida não pode ser diferente. Nós sempre temos que estar disposto, né, a fazer a vontade do Senhor, a fazer a vontade de Deus, nos colocar na posição de vaso, que é isso que Deus requer de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, acione aí esse sininho aí das notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e essa palavra, esse vídeo venha alcançar mais e mais pessoas que necessitam de ouvir uma palavra da parte de Deus.